A Divina Comédia, Dante Alighieri, Purgatório, Canto 15. Como o espaço coberto pela esfera celeste, que está sempre brincando como uma criança, desde o amanhecer até o final da terceira hora, tantas eram as horas de luz que ainda restavam antes que o curso do dia chegasse ao pôr do sol. Lá eram vésperas, enquanto aqui era meia-noite. E os raios do sol nos atingiram no rosto em cheio, pois já andávamos muito em torno do monte e estávamos voltados para o oeste. Foi quando me senti deslumbrado por um brilho, o mais intenso que eu já tinha visto na vida. E eu não conseguia compreender aquele fenômeno. Então, para proteger os olhos da intensa luz, coloquei as mãos acima da testa para bloquear a visão daquele tamanho esplendor. Como o raio de luz, quando é refletido pela superfície da água ou por um espelho, de modo que forma um raio ascendente, com ângulo idêntico ao do raio descendente, simétrico na vertical e perfeitamente contrário, conforme nos demonstram arte e experiência. Assim eu parecia ter sido atingido, no ponto onde me encontrava, pela luz refletida, o que me fez rapidamente desviar o olhar. Eu perguntei: que luz é essa, querido pai, diante da qual não consigo proteger meus olhos e que parece se mover em nossa direção? Ele respondeu: não se surpreenda. Se os habitantes do céu ainda o deslumbram, é um mensageiro que vem nos convidar para subir. Em breve a visão de tais maravilhas não causará mais temor, mas trará alegria, pois a natureza o preparou para esse momento. Assim que chegamos até o anjo abençoado, ele nos disse com voz alegre: entrem, sigam por esta escada, é menos íngreme que a outra. Subimos ultrapassando aquele círculo, enquanto o anjo cantava Beati Misericordes, e depois alegrai-vos, ó vencedores. Assim meu mestre e eu prosseguimos sozinhos, e enquanto subíamos pela estrada, pensei em buscar conhecimento em suas palavras. Então me voltei para ele e assim perguntei: o que o espírito da Romanha quis dizer quando falava sobre interditos e partilhas? E ele me respondeu: ele sente na pele todo o mal que seu maior pecado causou. Não se surpreenda se ele repreende os outros que ali estão, pois quando os desejos se concentram nos bens, quanto mais se possui, menos se divide, e a inveja faz suspirar o seu coração. Mas se o amor que vem da esfera mais alta vier santificar e direcionar seus desejos, a angústia dentro do peito desaparece. E no céu, quanto mais as almas dizem nosso, maior se torna o bem que possuem. E arde cada vez mais amor naquele lugar sagrado. Eu respondi: agora fiquei sem entender, menos ainda do que antes, se não tivesse perguntado, e tenho na mente dúvidas mais profundas. Como pode um bem compartilhado por muitos permitir que cada um se torne mais rico do que se fosse usufruído por poucos? E ele para mim: é porque ainda persiste em deixar sua mente fixa nas coisas terrenas. E assim você vê trevas onde há verdadeira luz. Aquele bem inefável e infinito que está lá em cima corre em direção ao amor, assim como o raio de luz também corre em direção a um corpo que reflete. Quanto mais amor encontra, mais ele se doa. E assim, quanto mais amor arde em uma pessoa, mais ela recebe uma medida do bem eterno. E quanto mais as pessoas se amarem,
maior será o bem para amar, e mais elas amarão. E amor reflete de alma para alma como um espelho. E se meu discurso ainda não satisfez a sua fome, você verá Beatriz, e ela satisfará plenamente este e todos os outros anseios de seu coração. Portanto, se apresse, ainda restam 5 chagas, porque as 2 primeiras já se foram. O seu arrependimento cicatriza as feridas. Mal tive tempo para dizer estou satisfeito, pois vi que tínhamos chegado ao próximo círculo. E então meus olhos, ansiosos, me silenciaram. Naquele local me pareceu, de repente, ter sido arrebatado por uma visão extasiante, e então vi muitas pessoas em um templo. E vi uma mulher, parada no limiar, que dizia com a doce atitude de uma mãe: Meu filho, por que se comportou assim conosco? Teu pai e eu te procurávamos ansiosos. E depois ela ficou em silêncio, e o conteúdo daquela visão desapareceu. Então surgiu outra mulher que chorava. Eram lágrimas destiladas pela dor, nascida de uma grande ira contra alguém. Ela disse: Se és mesmo o Senhor sobre a cidade, cujo nome causou contenda entre os deuses, e da qual deriva toda a arte e ciência, vingai aqueles braços ousados que abraçaram nossa filha, ó Pisístrato. E seu esposo me parecia manso e benigno, respondendo a ela em tom equilibrado: O que faremos então àqueles que nos odeiam, se condenamos àqueles que nos amam? Em seguida, vi pessoas inflamadas pela ira. Eles apedrejavam um homem muito jovem, gritando alto entre si: Matem! Matem! E eu o vi ficar cada vez mais curvado em agonia, sendo levado pela morte. Mas seus olhos estavam voltados para o céu. Ele pedia ao Senhor, apesar de tanta violência, que ele perdoasse seus perseguidores, e seu aspecto era de piedade e compaixão. E quando minha alma caiu em si e eu reconheci as coisas ao meu redor, percebi que minhas visões tinham sido reais. Meu guia, que observava o meu transe, disse para mim, enquanto eu despertava: O que há de errado com você? Já não se aguenta? Pois você percorreu mais de meia légua com os olhos cerrados e as pernas bambas, como se estivesse bêbado ou sonâmbulo. Eu disse: Oh, meu doce pai, se puder me ouvir, eu posso contar o que me apareceu em uma visão, quando minhas pernas não podiam me sustentar. E ele mesmo: Se você tivesse 100 máscaras, seus pensamentos, por menores que fossem, não poderiam ser escondidos de mim. O que você viu foi para que não se recuse mais a abrir seu coração para as águas da paz, que jorram continuamente da fonte eterna. Não perguntei o que estava errado com você, como alguém que vê com os olhos da carne. Meu corpo sem a alma jaz morto e não pode mais ver. Falei para que ganhasse mais coragem e força. Assim deve ser impelido o preguiçoso quando ele demora em voltar à vigília. Seguimos nosso caminho até o final das vésperas, olhando à frente até onde permitiam os raios do sol, que já eram raros, mas ainda brilhantes, mas começou a avançar até nós pouco a pouco uma fumaça densa e negra como a noite, que a todo custo não conseguimos evitar. Essa fumaça nos privou do ar puro e nos cegou. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Frei Joaquim, este é o canal Herdeiros de Homero. Hoje nós estamos no canto 15 da Divina Comédia do Purgatório, da Divina Comédia de Dante Alighieri. Estamos caminhando com Dante e Virgílio aqui pelo segundo círculo, e nesse canto eles vão ascender ao terceiro círculo do purgatório, onde penam os pecadores
o terceiro pecado capital da ira. E vimos também que Dante tem em êxtase várias visões e depois uma fumaça aparece aí no final do canto. Então vamos relembrar aqui todo este caminho, né, dos dois personagens. Aqui eles estão então passando do círculo dos invejosos para o círculo dos iracundos, terceiro círculo do purgatório, baixo purgatório, onde penam os pecadores soberbos, primeiro girão ou círculo, invejosos, segundo girão, e terceiro círculo, os iracundos. Amor dirigido ao mal do próximo. Estão aqui então no terceiro círculo, Dante e Virgílio. É um canto em que aparecem aqui vários temas importantes, como a questão do amor ao próximo, do amor aos bens terrenos, que impedem com que cheguemos à contemplação da fonte eterna que é Deus. Tudo isso aparece na discussão aqui entre os dois poetas. Então vamos lá. Como o espaço coberto pela esfera celeste, que está sempre brincando como uma criança, desde o amanhecer até o final da terceira hora, tantas eram as horas de luz que ainda restavam, antes que o curso do dia chegasse ao pôr do sol. Lá eram vésperas, enquanto aqui era meia-noite. Então os versos indicam que desse momento até o pôr do sol faltam 3 horas. Portanto, no purgatório são vésperas. Na liturgia católica é o nome dado ao período da tarde, entre 15 e 18 horas, e enquanto lá na Itália é meia-noite. Então é isso que o Dante mostra aqui neste canto para a gente, né? Então nós temos uma referência aqui ao livro dos Provérbios, no primeiro e segundo verso. Como o espaço coberto pela esfera celeste, que está sempre brincando como uma criança desde o amanhecer. Então nós temos aqui lá nos Provérbios, fala-se que a sabedoria brincava diante de Deus. A sabedoria é Jesus, brincava diante do Pai. E Dante então mostra que eles estão aqui a caminho, né, do pôr do sol. Eles estão no período aí das vésperas, que é o momento da liturgia católica. Geralmente aqui, entre os religiosos, às 18 horas, quando se encerra o dia e canta-se louvores a Deus. Pelo dia vivido, né? E os raios do sol, terceira estrofe. E os raios do sol nos atingiram no rosto em cheio, pois já andávamos muito em torno do monte. Estávamos voltados para o oeste. Foi quando me senti deslumbrado por um brilho, o mais intenso que eu já tinha visto na vida. Eu não conseguia compreender aquele fenômeno. Vai aparecer então um outro anjo. Então, para proteger os olhos da intensa luz, coloquei as mãos acima da testa para bloquear a visão daquele tamanho esplendor. Há uma comparação aqui. Como o raio de luz, quando é refletido pela superfície da água ou por um espelho, de modo que forma um raio ascendente, com um ângulo idêntico ao do raio descendente, simétrico na vertical e perfeitamente contrário, conforme nos demonstram arte e experiência. Nesses dois grupos de versos, Dante descreve o fenômeno da reflexão da luz. Então, nós vemos que Dante também tem um cunho cientista, né, de trazer algo aqui da ciência medieval. O fenômeno da reflexão da luz, em que os dois raios, o que incide sobre a superfície e o raio reflexo, formam dois ângulos de igual amplitude. É isso que ele explica nesses dois grupos de versos. É muito interessante. Assim, continua a comparação, né? Eu parecia ter sido atingido, no ponto onde me encontrava, pela luz refletida, o que me fez rapidamente desviar o olhar. É um anjo que está chegando aí no final do segundo círculo para aparecer a Dante e apagar da fonte dele um dos pés, o pecado da inveja.
Eu perguntei, né? O Dante pergunta a Virgílio: que luz é essa, querido pai, diante da qual não consigo proteger meus olhos e que parece se mover em nossa direção? Virgílio, e ele respondeu: não se surpreenda se os habitantes do céu ainda o deslumbram. É um mensageiro que vem nos convidar para subir. A cada subida de um círculo para o outro, vem um anjo com todo resplendor divino apagar um dos pés da testa de Dante. Lembram que lá na entrada do purgatório, saindo do antipurgatório, aquele anjo que guardava a porta do purgatório com uma espada flamejante, a palavra de Deus, ele inscreveu 7 P's na fronte de Dante, os 7 pecados capitais. Então esse é um dos anjos agora que vem tirar o pecado da inveja, que é o pecado do segundo círculo, que foi expiado por Dante. Em breve a visão de tais, é um mensageiro que vem nos convidar para subir. Em breve a visão de tais maravilhas não causará mais temor, mas trará alegria, pois a natureza o preparou para esse momento. A natureza está preparando Dante para chegar ao paraíso, né? Ele está ascendendo aí no purgatório, subindo essa montanha da purificação. Assim que chegamos até o anjo abençoado, ele nos disse com voz alegre: entrem. Vão entrar então no terceiro círculo. Sigam por esta escada, ela é menos íngreme que a outra, a que subia do primeiro para o segundo círculo. À medida que eles vão subindo, vão se tornando as escadas mais leves, menos íngremes, a caminhada também mais tranquila. Subimos, ultrapassando aquele círculo, o segundo, enquanto o anjo cantava Beati Misericordes, ou seja, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. Ao proferir essa bênção, o anjo apaga o segundo P da testa de Dante, representando a expiação do pecado da inveja. E ele apaga isso da testa de Dante, esse pecado, proferindo uma das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E depois, alegrai-vos, ó vencedores. No mundo tereis aflições, disse Jesus. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. São João, Evangelista, capítulo 16, versículo 33. Então o anjo retoma essa fala de Jesus. Vocês estão vencendo o mundo, passaram pela grande tribulação, vão alcançar o paraíso. Então, alegrai-vos, ó vencedores. É isso que o anjo diz a Dante nesse momento, né? E a Virgílio também. Assim, meu mestre e eu prosseguimos sozinhos, o anjo desapareceu, né? Enquanto subimos pela escada, pensei em buscar conhecimento em suas palavras. Enquanto sobem para o terceiro círculo, onde se expia o pecado da ira, Dante procura conhecimento em Virgílio, a fonte para ele de toda a sabedoria humana. Então me voltei para ele, para Virgílio, e assim perguntei: o que o espírito da Romanha quis dizer quando falava sobre interditos e partilhas? Quem é esse espírito da Romanha, né? O espírito da Romanha é Guido del Duca, que nós já vimos lá atrás, no Purgatório, canto 14. Ele já apareceu. Verso 87. Ele havia dito: ó seres humanos, por que colocam seu coração nos bens interditos, que com os teus não se partilham? Era o pecado, então, que eles espiavam aí no segundo círculo, o pecado da inveja. Então esse Guido del Duca havia dito, né? Ó seres humanos, por que colocam seu coração nos bens interditos, na inveja dos bens dos outros, que com os teus não se partilham? Porque não se partilha os bens, fica só na inveja, acumulando, né? Então Dante tem essa dúvida. O que o espírito da Romanha, o Guido del Duca, quis dizer quando falava sobre os bens interditos e sobre partilhas? Vamos ter uma longa fala de Virgílio sobre o acúmulo de bens terrenos e a não partilha, né?
E ele, o Virgílio, me respondeu: ele sente na pele, né, o Guido Del Duca, todo o mal que seu maior pecado causou, pecado da inveja. Não se surpreenda se ele repreende os outros que ali estão, porque ele sofreu na pele por causa desse pecado e agora ele repreende os outros. Pois quando os desejos se concentram nos bens, vem o ensinamento de Virgílio, né? Quanto mais se possui, menos se divide. A pessoa, quanto mais tem, mais quer para si. E a inveja faz suspirar o seu coração. Ele tem, quer ter mais e inveja quem tem. Mas se o amor que vem da esfera mais alta vier santificar e direcionar seus desejos, a angústia dentro do peito desaparece. Se a pessoa deixa-se possuir pelo amor de Deus, ela partilha os bens. E no céu, quanto mais as almas dizem nosso, mais se partilha, maior se torna o bem que possuem. Lá no céu, ninguém é proprietário exclusivo de Deus. Deus é de todos, né? E arde cada vez mais amor naquele lugar sagrado. Lá no céu, ninguém é dono de Deus, o amor supremo. Quanto mais se diz nosso, mais a pessoa sente o amor de Deus, porque ele é para todos. E eu respondi, o Dante, agora fiquei sem entender. Menos ainda do que antes, se não tivesse perguntado. E tenho na mente dúvidas mais profundas. Como pode um bem, compartilhado por muitos, permitir que cada um se torne mais rico do que se fosse usufruído por poucos? Como que no céu um bem maior, sendo partilhado por muitos, torna a pessoa mais rica? É diferente do que aquele que possui muitos bens e não partilha. Aí é interessante, né? O ensinamento de Virgílio. Deus é o bem supremo. Quanto mais temos Deus em nós, mais nós o dividimos e temos a mesma quantidade de Deus, entre aspas, quantidade, né? É interessante demais. E a pessoa que partilha, ela usufrui da misericórdia. E aquele que ajunta bens aqui na terra, inveja os bens dos outros, ele chega no céu sem nada. Vou ler todo, toda a fala de Virgílio, porque ela tem toda uma sequência, né? Olha, e ele para mim, o Virgílio, é porque ainda persiste em deixar sua mente fixa nas coisas terrenas, e assim você vê trevas onde não há verdadeira luz. Aquele bem inefável e infinito que está lá em cima corre em direção ao amor, assim como o raio de luz também corre em direção a um corpo que reflete. Quanto mais amor encontra, mais ele se doa. E assim, quanto mais amor arde em uma pessoa, mais ela recebe uma medida do bem eterno. E quanto mais as pessoas se amarem, maior será o bem para amar e mais elas amarão. E amor reflete de alma para alma como um espelho. E se meu discurso ainda não satisfez a sua fome, você verá Beatriz e ela satisfará plenamente este e todos os outros anseios do seu coração. Portanto, se apresse. Ainda restam 5 chagas, 5 P's, né, para serem espiados da testa de Dante e apagados. Porque as 2 primeiras já se foram, o pecado da soberba e o pecado da inveja. O seu arrependimento cicatriza as feridas. Então Dante estava também se purificando, se arrependendo, porque na vida ele foi invejoso, ele foi soberbo, orgulhoso e foi invejoso. Então essa explicação do bem que se partilha na medida que se ama mais e que se partilha com o outro, reflete o que Deus é para nós. Quanto mais ele nos ama, mais ele partilha e mais amor recebemos e mais amor também partilhamos. É um exemplo de Deus para conosco, né? O que adianta juntar muitos bens e não partilhar, se no céu não teremos nada? Mal tive tempo para dizer estou satisfeito, né? Entendi a sua explicação, pois vi que tínhamos chegado ao próximo círculo, o círculo terceiro. É interessante que Virgílio fala, Beatriz vai te explicar tudo. Ela é a teologia, né? Ela vai te dar o bem pleno, que é a visão de Deus. Então Dante e Virgílio chegam no terceiro círculo. Nesse círculo é purificado o pecado da ira. E os exemplos da virtude oposta à mansidão são mostrados por meio de visões. Aqui é interessante que Dante vai entrar em êxtase e ter visões. No primeiro círculo dos soberbos, ele viu representações de pessoas que foram humildes.
No segundo círculo da inveja, ele viu, ele escutou vozes de pessoas generosas que não eram invejosas. E agora ele tem visões de pessoas que foram na vida mansas ao invés de iradas, né? Então, os exemplos de virtude, de mansidão, são mostrados por meio de visões. Nos versos seguintes, Dante fica em uma espécie de transe ou êxtase. Então ele diz, olha, pois vi que tínhamos chegado ao terceiro círculo, ao próximo círculo, que é o terceiro do purgatório, e então meus olhos ansiosos me silenciaram. Ele entra em êxtase. Naquele local me pareceu de repente ter sido arrebatado por uma visão extasiante, e então vi muitas pessoas em um templo, o templo da mansidão. A primeira pessoa que ele vê é Maria, olha que lindo. E vi uma mulher parada no limiar do templo, que dizia com a doce atitude de uma mãe, meu filho, por que se comportou assim conosco? Teu pai e eu te procurávamos ansiosos. É uma passagem do Evangelho de Lucas, lá no capítulo 2, quando Maria e José encontram Jesus no templo, perdido entre os doutores. Lucas 2, 48 e 49. Eles tinham ido a Jerusalém para a festa da Páscoa e Jesus fica perdido. Eles procuram Jesus durante 3 dias. No momento que eles encontram Jesus, Maria fala isso. Meu filho, por que você se comportou assim conosco? Teu pai e eu te procurávamos aflitos ou ansiosos. Essa fala é de Maria, mãe de Jesus, durante o episódio em que o pequeno Jesus se perdeu de seus pais e foi encontrado lá no templo de Jerusalém. O texto diz, quando viram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe, filho, por que fizeste assim conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse, por que é que me procuravam? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Deveria estar na casa do meu pai? Então Dante vê Maria mansa e humilde, né? E depois Maria, ela ficou em silêncio e o conteúdo daquela visão desapareceu. Belíssima visão. Vai ter uma segunda visão que é a mulher do tirano de Atenas, Pisístrato. Então surgiu outra mulher que chorava. Eram lágrimas destiladas pela dor, nascida de uma grande ira contra alguém. Ela disse, se és mesmo Senhor sobre a cidade cujo nome causou contenda entre os deuses, a qual cidade? A cidade de Atenas, né? E a contenda foi entre os deuses Netuno, ou Poseidon, e Minerva, Atena, para dar nome à cidade. A mulher fala, se és mesmo tirano ou senhor dessa cidade, cujo nome causou contenda entre os deuses, e da qual deriva toda a arte e ciência, vingai aqueles braços ousados, que abraçaram nossa filha, ó Pisístrato. Então a mulher está falando para o tirano Pisístrato, seu marido, né? Que era tirano de Atenas no século VI a.C. É o segundo exemplo de mansidão a ser apresentado aqui no terceiro círculo. O segundo exemplo de mansidão não é a mulher, é o Pisístrato. Ela quer que o Pisístrato vingue um jovem que havia beijado sua filha publicamente. E sua esposa, muito indignada, né, pedia a ele que o punisse. O tirano respondeu com mansidão para a mulher, se matarmos aqueles que nos amam, o que faremos com aqueles que nos odeiam? Só porque a moça ganhou um beijo, né? Então ele fala isso para a mulher, era um exemplo de mansidão. Então aqui ela vai dizer, se és mesmo Senhor sobre a cidade, cujo nome causou contenda entre os deuses, da qual deriva toda a arte e ciência, vingai aqueles braços ousados que abraçaram nossa filha, ó Pisístrato. E seu esposo me parecia manso e benigno, está dizendo Dante. Respondendo a ela em tom equilibrado, que faremos então àqueles que nos odeiam, se condenamos àqueles que nos amam? Então o segundo exemplo de humildade é o Pisístrato, de mansidão, tirano de Atenas no século VI a.C., que responde com mansidão a sua mulher irada. Queria que ele condenasse um jovem que havia abraçado e beijado a sua filha em público. Em seguida, vi pessoas inflamadas pela ira, terceira visão de Dante, terceiro exemplo de humildade. Eles apedrejavam um homem muito jovem. O terceiro exemplo de mansidão é o mártir, o primeiro mártir da igreja, Santo Estevão,
que perdoou os seus executores. A história dele está lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Então eles mataram o jovem diácono Estevão. Eles gritavam alto entre si: matem, matem! E eu o vi ficar cada vez mais curvado, em agonia, sendo levado pela morte. Mas seus olhos estavam voltados para o céu. Ele pedia ao Senhor, apesar de tanta violência, que ele perdoasse seus perseguidores. E seu aspecto era de piedade e compaixão. O Gustave Doré fez essa gravura. Pedrejamento de Estevão lá na igreja primitiva. É uma passagem tocante da Sagrada Escritura. O Estevão pede perdão pelos seus compatriotas que estão condenando-o. E ali está Paulo também, com os mantos daqueles que apedrejavam Estevão. Paulo ainda era Saulo, não havia se convertido. E Estevão pede perdão para os seus opositores, aqueles que o matavam, e o rosto de Estevão se transfigura como o rosto de um anjo. As pessoas olhavam para ele e ele fala, né, Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. As mesmas palavras de Jesus. Então é uma das passagens mais tocantes dos Atos dos Apóstolos. Por isso que o Dante fala, né, ele perdoava seus perseguidores e o seu aspecto, o seu rosto era de piedade e compaixão. Agora volta para o Dante, né? Ele vai voltar do êxtase. Ele tem as 3 visões de Maria, que fala para Jesus depois que o encontra, né? Porque fizestes isso conosco, ela é mansa com Jesus. Depois o Pisístrato, que fala para sua mulher, o que faremos então àqueles que nos odeiam, se condenarmos aqueles que nos amam à morte? Depois o Estevão, que pede perdão para os seus perseguidores, né, entrega sua alma a Deus, dizendo, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, mesmas palavras de Jesus. Quando minha alma caiu em si e eu reconheci as coisas ao meu redor, diz Dante, percebi que minhas visões tinham sido reais. Então ele vê tão completamente aquilo, né, essas passagens que se tornam reais. Virgílio, meu guia, que observava o meu transe, disse para mim enquanto eu despertava, que há de errado com você já não se aguenta? Pois você percorreu mais de meia légua com os olhos cerrados e as pernas bambas, como se estivesse bêbado ou sonâmbulo. Virgílio sabe de tudo, né? Ele está testando Dante. E eu disse, ó meu doce pai, se puder me ouvir, eu posso contar o que me apareceu em uma visão, quando minhas pernas não podiam mais me sustentar. E ele, mesmo se você tivesse, então, sem máscaras, seus pensamentos, por menores que fossem, não poderiam ser escondidos de mim. O que você viu foi para que não se recuse mais a abrir seu coração para as águas da paz, que jorram continuamente da fonte eterna. Eu sei quais foram as visões, e elas foram para que você não recuse mais a mansidão, as fontes de paz. Não feche o seu coração, olha que lindo, as águas da paz, que jorram continuamente da fonte eterna, para que você receba a paz de Deus, né? Não perguntei o que estava errado com você, como alguém que vê com os olhos da carne. Meu corpo sem a alma jaz morto e não pode mais ver. Virgílio está falando, né? Falei para que ganhasse mais coragem e força. Assim deve ser impelido o preguiçoso quando ele demora em voltar à vigília. Estava te despertando para continuarmos o caminho. Seguimos nosso caminho até o final das vésperas, olhando à frente, até onde permitiam os raios do sol. Já eram raros, mas ainda brilhantes. Mas começou a avançar até nós, pouco a pouco, uma fumaça densa e negra como a noite, que a todo custo não conseguimos evitar. Essa fumaça nos privou do ar puro e nos cegou. Então eles chegam a esse momento aí, final do canto, continuando o caminho depois das visões de Dante, só que surge então uma fumaça que começa a envolvê-los. O Dante diz uma fumaça densa e negra como a noite. E eles não conseguiam evitar essa fumaça, e essa fumaça vão privando-os do ar puro e vão os cegando. E assim termina o canto 15, numa espécie de suspense, e com essa nuvem negra cobrindo e densa, cobrindo os dois personagens,
Dante deixa o leitor também ansioso para descobrir o que está acontecendo. É o que veremos então no canto próximo, canto 16. Hoje, canto 15 do Purgatório, Divina Comédia, Dante Alighieri. Um abraço e até mais.